a gente vai lá para o Congresso Nacional rapidinho, vamos falar com Camila Xavier, que tem entrevista para a gente agora que acontece a sessão da CPMI do INSS. Camila Xavier, então, ela vai entrar com a gente neste momento para trazer mais informações. Ela que está com o deputado federal, Paulo Pimenta, ele que é líder do governo dentro da CPMI do INSS, e vai trazer um pouco mais de detalhes desse relatório que será apresentado ainda hoje na sessão da CPMI do INSS. Camila Xavier, é com você. Muito bom dia novamente, Marília. Estou aqui com o deputado Paulo Pimenta, como você falou, é quem está liderando a bancada do governo aqui na CPMI do INSS, está à frente também desse relatório que vocês vão apresentar hoje, né, deputado? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa linha que, então, vocês vão seguir nesse relatório, que, enfim, vai ser dividido em 3 partes, se eu não me engano, tem mais de 170 indiciados. O senhor pode trazer essas linhas gerais, então? Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar o relatório que a gente está chamando ele de relatório da maioria, né? Nós esperamos ter o apoio de em torno de 20 integrantes da comissão a esse relatório, a esse texto, que é um texto muito técnico. Ele é um técnico que relata de forma detalhada aquilo que a CPMI apurou, né? Nós não queremos fazer um relatório que seja uma peça de disputa política eleitoral. Nós não estamos aqui tentando, né, incriminar ou envolver pessoas que nós não temos provas e que nós não conseguimos definir de forma clara a individualização das condutas, né? Então, esse relatório ele tem, né, uma construção cronológica. Ele vem desde 2017, quando ocorreram as primeiras mudanças de portarias, de normas internas do INSS, que foram depois sendo aprofundadas a partir de 2019, do governo Bolsonaro. E, ao longo desse desenho cronológico, nós vamos mostrando as portarias, os documentos que foram sendo modificados e cada vez abrindo mais, né, para que essa organização criminosa fosse tomando o INSS e dificultando a possibilidade de fiscalização e de controle por parte do Estado brasileiro. Nesse trabalho, nós identificamos 9 núcleos de operadores, né, 9 núcleos de entidades associativas, de grupos que, de forma organizada, participaram desse roubo bilionário. E um 10º núcleo, que é um núcleo formado por servidores e servidoras. Infelizmente, esse esquema criminoso não teria como acontecer sem a participação de um grupo de servidores e servidoras que se corromperam, servidores de carreira dentro do INSS. E depois nós vamos demonstrar aquilo que já foi feito para fechar essa torneira, as iniciativas do governo do presidente Lula, o trabalho da CGU, o fim dos descontos associativos, que já é uma realidade, e vamos apontar um conjunto de propostas e de medidas para serem implementadas daqui para frente, para fechar essa torneira e para impedir que uma situação como essa, em qualquer circunstância, possa ser repetida. Então, esse é o nosso relatório. É um relatório muito bem elaborado, muito consistente, e nós temos a expectativa de aprovar esse relatório aqui durante o trabalho de hoje. E, deputado, eu queria entender, porque um desses núcleos que vocês trazem nesse relatório traz uma ligação com quem foi ministro da Previdência no governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni. Há mais alguém ligado ao governo Bolsonaro que aparece nesse relatório, que poderia estar entre esses indiciados? Veja bem, cada uma dessas portarias, cada uma dessas mudanças, ela tem a pessoa que elaborou, tem a pessoa que assinou, né? Para você poder fazer o indiciamento de alguém, é preciso que você faça uma individualização da conduta criminosa, né? Então, em cada um desses núcleos, a gente identifica quem são os servidores envolvidos, quem são os responsáveis pelas mudanças que permitiram que esse núcleo pudesse operar e quem são os beneficiados desse esquema criminoso, né? Então, como isso ocorreu
2019, 2020, 2021, principalmente, né? E depois 2022 tem episódios muito graves que ocorreram já depois da campanha eleitoral, porque vejam que teve entidades associativas que receberam autorização para fazer descontos entre o Natal e o Ano Novo de 2022, já às vésperas do Bolsonaro ir embora para os Estados Unidos. A medida provisória que foi sancionada pelo Bolsonaro em dezembro de 2022, ela acabou com a necessidade da revalidação, que antes as autorizações tinham que ser renovadas todos os anos. Depois ficou 3 anos. Em 2022 eles acabaram com a necessidade. Então é evidente que muitos personagens, né, que estão diretamente envolvidos em toda essa trama criminosa são personagens ligados ao governo Bolsonaro. Então, com certeza, tem vários nomes que ocuparam funções de destaque, funções de chefia, funções de comando dentro do INSS, no Ministério da Previdência, durante o governo Bolsonaro, que estão na lista das pessoas que nós vamos indiciar. Queria agradecer muito, deputado, pelo tempo, pela contribuição aqui com a gente. A gente vai seguir ao vivo acompanhando todos os desdobramentos aqui e o encaminhamento dos trabalhos da CPMI. Eu volto com vocês aí no estúdio. Camila Xavier, nossa repórter, brilhante repórter, conversou com o deputado federal Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul, trazendo aí mais detalhes sobre a sessão que acontece hoje lá no Senado Federal da CPMI do INSS. Agora nós